grande servo do Senhor, humilde, e que tem nos ajudado bastante aqui na igreja, né? O Senhor continue te abençoando, né, irmãos? Você sabe o quanto vai ser importante para ele e para nós também. Vamos já estar orando pela vida do irmão, que vai trazer estudo, palavra, né? Mistura com mensagem, né? Pregação, mas não importa, é o que o Senhor preparou e é isso que a gente quer ouvir. Bom, vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela vida do teu servo. Unge, Senhor, teu servo nesse momento. Que a tua unção esteja sobre ele, Senhor, e que ele possa ser usado, Senhor, poderosamente aqui neste lugar, Senhor. Amém. Teu servo, Deus, nós entregamos ele nas tuas mãos, para que ele fale aquilo que tu colocaste no coração dele e que venha direto para os nossos corações também. Amém. Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A Deus toda honra, toda glória e todo louvor. É sempre motivo de alegria podermos estar aqui na casa do Senhor para juntos, mais uma vez, adorarmos o nome do nosso Deus e reconhecer que um dia receberemos um presente da sua parte, que é o presente da salvação. Tenho certeza que estamos diante de um povo que tem a certeza da sua salvação. Estamos diante de uma igreja que crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E é motivo realmente de estarmos aqui nessa noite, simplesmente para agradecer a Deus por tudo que Ele realmente tem feito em nossas vidas. Portanto, a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Meus agradecimentos à igreja que se faz presente nessa oportunidade. Que Deus esteja abençoando cada vida, cada família aqui representada. E os nossos votos é que Deus possa estar falando ao seu coração desde já, nessa oportunidade que nós nos fazemos presente aqui na sua casa, para juntos prestarmos culto ao nosso Deus. Meus agradecimentos ao pastor Marcos pelo convite. O pastor Marcos sempre tem nos incentivado a poder estar trabalhando, e isso realmente é muito bom, podermos estar realmente sendo úteis para tão somente fazer aquilo que o Senhor Jesus realmente nos orienta na sua palavra. Jesus Cristo, Ele veio a este mundo, cumpriu o seu ministério. Ele anunciou as boas novas de salvação, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e hoje intercede por cada um de nós. E no livro do evangelista Marcos, capítulo 16, verso 15, ele nos orienta quando ele nos diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E é o que realmente o Senhor Jesus ele espera da sua igreja. E possamos estar cumprindo com o ide, que é realmente levar as boas novas de salvação a todos aqueles que realmente fazem parte do nosso convívio. Portanto, pastor Marcos, muito obrigado pela oportunidade. Que Deus continue abençoando a vida do nosso pastor
pastor da nossa igreja, Igreja Batista do Tutóia. Que Deus continue dando saúde, vida e realmente sabedoria dos altos céus para continuar orientando este rebanho nos caminhos do Senhor. Portanto, a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa mensagem é o texto áureo da Bíblia. O texto áureo, ele se resume simplesmente, onde ela nos informa e nos traz uma mensagem importantíssima, quando esta mensagem do evangelista João, capítulo 3, versículo 16, nos deixa bem claro que salvação e vida eterna somente na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, que possamos entender e nos conscientizar dessa realidade, de que Jesus Cristo é o nosso Senhor e nosso Salvador, e precisamos depositar nele as nossas vidas e a nossa confiança, porque realmente Ele tem cuidado de nós. Portanto, que Deus abençoe a igreja, cada família aqui representada, e que Deus possa falar ao coração de cada um dos irmãos poderosamente nesta oportunidade. Gostaria de convidar os irmãos para que, por favor, se coloquem de pé, e nós vamos estar lendo o texto da Palavra de Deus, que vai servir como base para a mensagem que nós vamos estar trazendo nessa oportunidade. Livro do evangelista João, capítulo 6, estaremos lendo dos versículos 35 ao 40. Livro do evangelista João, capítulo 6, dos versículos 35 ao 40. Os irmãos, por favor, acompanhem em suas Bíblias. E o texto da palavra de Deus nos diz assim: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que está, ou melhor, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Verso 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto da Palavra de Deus, onde nós sabemos perfeitamente que Jesus Cristo, ele era seguido realmente por multidões. E o texto do evangelista João, no seu capítulo 6, ele vai nos trazer uma mensagem onde Jesus Cristo, ele se apresenta àquela multidão, ele se apresenta àqueles que o seguiam como o pão da vida e aquele também que sacia a sede. Só que muitos daqueles que seguiam o Senhor Jesus Cristo, eles não entendiam que o Senhor Jesus Cristo estava passando ali uma mensagem para eles, de que havia a necessidade deles entenderem que o reino de Deus havia chegado entre nós. Mas, no entanto, Jesus Cristo, ele era seguido por multidões essas que muitas das vezes não estavam preocupados em aprender aquilo que o Senhor Jesus Cristo tinha para passar para eles. Mas, no entanto, muitos estavam ali simplesmente preocupados e interessados
no pão que Jesus podia oferecer, nos peixes que Jesus podia oferecer. No entanto, Jesus então, percebendo que eles estavam juntos ali, seguindo o Senhor Jesus, acompanhando o ministério do Senhor Jesus, mas interessados apenas em saciar sua fome física. E Jesus então deixa bem claro para eles que havia a necessidade deles entenderem que o reino de Deus havia chegado a eles e que o plano de salvação vinha realmente da parte do Senhor Jesus Cristo, quando ele deixou bem claro que ele é o pão da vida. Ele é aquele que sacia a nossa sede. Mas, infelizmente, mesmo o Senhor Jesus Cristo estando ali diante daquela multidão, eles não entenderam. E o versículo 36 que acabamos de ler nos diz o seguinte: mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. O plano de salvação chega a cada um de nós. E hoje, infelizmente, o que tem acontecido é que muitos estão diante da igreja, muitos estão diante realmente da presença do Senhor, estão ativos, mas infelizmente ainda não entenderam o plano de salvação para as suas vidas. São pessoas que muitas das vezes estão diante do Senhor Jesus Cristo, mas estão querendo saciar a sua fome física, saciar a sua sede física. Mas Jesus Cristo, ele se apresenta como o pão da vida e aquele que sacia a sua sede. O que Jesus nos passa nesse texto da palavra de Deus é que precisamos entregar a Ele as nossas vidas e entregar a Ele as nossas ansiedades e deixar que venhamos a nos esvaziar e nos encher com a sua presença. Jesus Cristo é o pão da vida, Jesus Cristo é aquele que sacia a nossa sede. O que Ele espera de cada um de nós é que venhamos a cumprir com seus mandamentos. E então, o texto da palavra de Deus, do Evangelho, do evangelista João capítulo 6, nos deixa bem claro que aquela multidão, ao perceber então que eles não alcançariam aquilo que eles desejavam, que era realmente saciar a sua fome física e a sua sede também física, eles então começam a entender e não ter mais interesse em seguir realmente os ensinamentos da sua palavra. É basicamente o que o texto nos ensina nessa oportunidade. Nós precisamos seguir ao Senhor Jesus Cristo não por aquilo que Ele realmente pode nos dar, mas precisamos segui-lo simplesmente por aquilo que Ele é. E o que o Senhor Jesus Cristo nessa oportunidade nos oferece é vida eterna. Ele é o pão da vida e Ele é a água que sacia a nossa sede. Portanto, que possamos colocar na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo toda a nossa ansiedade, entregar a Ele as nossas vidas e deixar que realmente Ele venha fazer a sua vontade em nossas vidas. Portanto, que possamos entender, o texto que acabamos de ler nos orienta dessa forma, e precisamos nos esvaziar de nós e procurar realmente não somente seguir os ensinamentos da sua palavra. E a Bíblia nos diz que aquele que me ama segue os meus mandamentos. Aquele que realmente se coloca à disposição da minha vontade, com certeza é aquele que realmente precisa estar buscando a sua presença. Precisamos buscar a presença do Senhor. Precisamos estar realmente colocando diante do Senhor as nossas vidas e tudo aquilo que nós necessitamos. Portanto, depositamos, ou que venhamos a depositar em Deus toda a nossa confiança. É o que o texto da palavra realmente de Deus nos ensina nessa oportunidade. Dando continuidade, nós vamos estar passando aqui algumas evidências de todo aquele que é salvo na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Algumas prioridades que nós precisamos colocar diante de nossas vidas e precisamos priorizar é quando Deus, Ele se torna prioridade em nossas vidas
quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus. Buscamos em primeiro lugar o reino de Deus quando colocamos à disposição da vontade de Deus tudo aquilo que realmente nós precisamos colocar. Em primeiro lugar, precisamos entender que Deus é prioridade em nossas vidas quando buscamos a sua presença em primeiro lugar. No livro do evangelista Mateus, a Bíblia nos diz, no capítulo 3, versículo 33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É o que não acontecia na vida daqueles que seguiam a Jesus naquela época. E a Bíblia nos orienta no livro do evangelista Mateus, capítulo 6, versículo 33, que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É uma evidência daqueles que realmente procuram colocar as suas vidas em primeiro lugar. Uma evidência daquele que segue ao Senhor Jesus Cristo e deposita nele a sua confiança. É quando vivemos uma vida de obediência. No livro do evangelista João, capítulo 14, versículo 15, a Bíblia diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Vida de obediência à vontade de Deus é o que precisamos realmente fazer. Precisamos depositar em Deus a nossa confiança. O livro do evangelista João, capítulo 14, versículo 15, nos ensina quando ele nos diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Precisamos guardar os mandamentos do Senhor em nossas vidas e em nossos corações. Dando continuidade, a evidência daquele que entende que Jesus Cristo veio a este mundo para nos dar salvação é que nós temos prazer em anunciar o Evangelho. Como já foi citado, nós aqui, no livro do evangelista Marcos, capítulo 16, versículo 15, a Bíblia diz: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Todo aquele que é salvo tem realmente prazer em anunciar o Evangelho. E é o que precisamos realmente fazer. Procurar colocar as nossas vidas na dependência do Senhor para que Ele venha nos usar e nos capacitar para fazer a sua vontade. Continuando. O salvo em Jesus Cristo entende que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Precisamos entender que a Bíblia, nós precisamos conhecê-la e precisamos também colocá-la em prática. Assim como ela mesma nos orienta na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, a Bíblia nos diz: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aquele realmente que anda na presença do Senhor entende que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Precisamos conhecer a palavra de Deus e precisamos colocá-la em prática em nossas vidas. Dando continuidade, entendemos que aquele que é salvo em Jesus Cristo entende que as Escrituras apontam para Jesus. Como lemos no livro do evangelista João, capítulo 5, versículo 39, a Bíblia diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Livro do evangelista João, capítulo 5, versículo 39. Ou seja, Jesus se faz conhecido através da leitura da palavra. Precisamos ler a palavra de Deus e precisamos colocá-la em prática em nossas vidas. E entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia realmente é a nossa regra de fé e prática. Continuando, a Bíblia é a palavra de Deus. Na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, dos versículos 20 ao 21, a Bíblia diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, entendemos que, como salvos em Jesus Cristo, que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus.
E ouvimos muitas das vezes muitos dizerem que a Bíblia contém, quando na realidade a Bíblia não contém. A Bíblia é a palavra de Deus e ela é apta para ensinar, para corrigir, para redarguir, para instruir ao homem em toda a boa obra. Portanto, que valorizemos a palavra de Deus e entendamos que a Bíblia ela não precisa ser atualizada. A Bíblia realmente é a palavra de Deus e tudo aquilo que precisamos para alimentar a nossa alma está contido na palavra de Deus. Prosseguindo, a Bíblia, somos salvos através da fé em Jesus Cristo. É o que a Bíblia também nos orienta. Percebam, irmãos, que a Bíblia nos aponta a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos salvos através da fé em Jesus Cristo. Tenho certeza que estamos aqui diante de uma igreja e de um povo que é salvo pelo Senhor Jesus Cristo e através da fé que nós temos na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E um dos ensinamentos que a Bíblia nos traz é que ela nos mostra que somos salvos através da fé em Jesus Cristo. E nos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 30 e 31, a Bíblia diz: e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Estamos diante de um texto onde Paulo e Silas estavam presos. E estavam presos simplesmente por fazer a vontade do Senhor. Eles estavam presos simplesmente porque pregavam o Evangelho. E um carcereiro, então, vendo ali o extraordinário poder de Deus na vida daqueles homens, ele chega ali diante de Paulo e Silas e pergunta: Senhores, o que é necessário para que eu me salve? Para que eu possa me salvar? E então Paulo e Silas, cheios do Espírito Santo de Deus, diz a eles o seguinte: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Salvação é mediante realmente a fé e crença na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entendemos, portanto, como igrejas salvas no Senhor, que somos salvos pela graça, que é um favor imerecido. Por mais que alguém faça qualquer coisa, por mais que alguém seja um bom moço, um bom pai de família, e pratique obras e caridade, de maneira nenhuma alcançamos a salvação, porque a salvação é pela graça e é um favor imerecido, como a Bíblia mesmo nos ensina na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, os versículos 8 ao 9, quando ela nos traz a seguinte mensagem: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Entendemos, portanto, que a salvação é pela fé, não é pelas obras. Entendemos que fazemos as obras porque somos salvos. E há muitas das vezes uma inversão. Há muitos que acham que conquistarão a salvação sem estar na igreja, sem aceitar Jesus como seu Salvador, mas, no entanto, fazendo apenas obras. Mas isso não nos conduz à salvação. Somos salvos por meio da fé na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mediante a essa certeza, praticamos as boas obras. Continuando, só Jesus nos conduz a Deus. Na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, a Bíblia nos diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, ele veio a este mundo e cumpriu com seu ministério e morreu na cruz do Calvário para nos dar salvação. E entendemos que a Bíblia realmente nos aponta para o Senhor Jesus, para esse sacrifício. E entendemos perfeitamente que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Portanto, aprendemos na palavra de Deus que somente Jesus Cristo nos conduz a Deus, porque há um só mediador entre Deus e os homens, e esse mediador é Jesus Cristo. Continuando. Tudo o que façamos que seja para a glória de Deus. Aprendemos, de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus, que a nossa vida ela precisa ser realmente uma vida que venha glorificar o nome do Senhor. E a Bíblia nos ensina, quando ela nos diz na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, o seguinte, ela nos traz a seguinte mensagem: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus.
Precisamos viver uma vida realmente que glorifique o nome do Senhor. Precisamos viver uma vida realmente que exalte o nome do Senhor, assim como a natureza. A natureza ela foi criada para louvar ao Senhor. E contemplamos realmente o sol quando brilha e nos aquece. A chuva quando cai e rega a terra e produz os seus frutos. Como também o canto dos pássaros. Ou seja, a natureza, de um modo geral, ela louva ao Senhor. Portanto, precisamos também entender, como a Bíblia nos ensina, que precisamos louvar o Senhor. Precisamos viver realmente uma vida que agrade a sua vontade, assim como a natureza realmente nos exemplifica. E a Bíblia diz, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Então, até aí entendemos perfeitamente, meus irmãos, que a Bíblia é a palavra de Deus. Entendemos perfeitamente, meus irmãos, que a Bíblia é Deus falando conosco. Entendemos, meus irmãos, perfeitamente que o Senhor Jesus Cristo ele veio a este mundo para realmente nos dar salvação. Entendemos também perfeitamente que na época que ele esteve aqui conosco, os religiosos da época o seguiam simplesmente para saciar sua fome física, saciar a sua sede física. E, no entanto, precisamos entender hoje, de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus, que o Senhor Jesus Cristo ele se fez presente em nós para nos dar salvação e vida eterna. Não podemos de maneira nenhuma servir ao Senhor Jesus Cristo achando que Ele vai nos oferecer aquilo que queremos. Não podemos servir ao Senhor Jesus Cristo achando que Ele tem o dever de nos servir, de colocar diante de nós aquilo que nós desejamos. Nós não viemos e não servimos a Deus para exigir dele aquilo que nós queremos para as nossas vidas, mas seguimos ao Senhor Jesus porque Ele nos dá salvação e vida eterna. Assim como aqueles da época que o seguiam simplesmente para saciar sua fome, simplesmente para procurando realmente interessados no pão e no peixe que Ele tinha para oferecer. No entanto, que possamos entender que Jesus Cristo, ao vir a este mundo, Ele deixa bem claro o seguinte, que é chegado o reino de Deus a cada um de nós. Portanto, quando servimos a Deus, quando temos a consciência e a certeza de que Jesus Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador, com certeza, tudo aquilo que precisarmos, muito antes de pedirmos, Ele com certeza há de realmente suprir. O texto da palavra de Deus nos traz essa mensagem. O texto da palavra de Deus nos deixa bem claro que precisamos priorizar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Que Deus possa estar falando no seu coração nessa oportunidade, que o Espírito Santo de Deus possa estar realmente entrando em seu coração e te fazendo entender que Ele se faz presente nesses dias, que Ele se faz presente em nossas vidas, que Ele se faz presente hoje e te dizendo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A mensagem central da palavra é essa, salvação em Jesus Cristo. Precisamos crer em Jesus Cristo. Precisamos colocar diante de Jesus Cristo a nossa fé. Precisamos entender que a nossa vida ela tem que estar na dependência do Senhor. Ele supre as nossas necessidades, porque Ele tem cuidado de nós. E Ele conhece aquilo que precisamos, aquilo que pedimos, antes mesmo realmente de pedirmos. Entendamos, portanto, que a mensagem de hoje é essa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Não faça como os religiosos da época. Não siga o Senhor Jesus por interesse. Não siga o Senhor Jesus achando que Ele tem a obrigação de conceder os seus pedidos, os seus desejos. Mas entenda que Ele é teu Senhor e teu Salvador, e Ele realmente faz e fará tudo aquilo que realmente for bom para você, para mim e para a igreja do modo geral. Entendamos então, portanto, que a mensagem de hoje para o coração da igreja é a seguinte, que, em primeiro lugar, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, assim como está registrado na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 a 17. Em segundo lugar, a Bíblia nos ensina que a própria Bíblia é a palavra de Deus, como está registrado na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, dos versículos 20 ao 21.
Entendamos, portanto, que, em terceiro lugar, as Escrituras apontam para o Senhor Jesus. Em quarto lugar, a salvação só em Jesus Cristo, como lemos de início em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, salvação somente através da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entenda que a Bíblia ela aponta para o Senhor Jesus Cristo. Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia nos ensina que precisamos crer no nome do Senhor Jesus Cristo e viver tão somente de acordo com seus ensinamentos. E em quinto lugar, aprendemos que Jesus Cristo é o único caminho que nos conduz a Deus. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, como está escrito na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Portanto, que possamos entender, meus irmãos, a igreja se faz presente nessa oportunidade, que somos salvos na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não podemos ter dúvidas referente à salvação que temos. Não temos dúvida, não podemos ter dúvida que um dia estaremos com o Senhor na eternidade. E foi para isso que realmente Ele nos veio, para nos dar salvação e vida eterna. E uma certeza que nós temos está registrada na carta do apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 13, que nos diz: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Portanto, entendamos que a Bíblia, ela nos direciona à pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia, ela nos faz entender que salvação somente através da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salvação não é pelas obras. Salvação não é por aquilo que a gente acha ou deixa de achar. Por mais que façamos qualquer coisa, nós não conquistamos a salvação. Conquistamos a salvação a partir do momento em que seguimos os mandamentos da palavra do Senhor e aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. É a base central, é a lição central da palavra de Deus. Somos salvos em Jesus Cristo porque um dia o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador. Portanto, meus irmãos, que entendamos que não podemos agir de acordo com aquela multidão. E quando o Senhor Jesus Cristo esteve conosco, anunciando as boas novas de salvação, e sendo bem claro de que o reino de Deus havia chegado, mas eles estavam apenas interessados naquilo que ele poderia oferecer. Na multiplicação de pães e peixes, na resolução dos seus problemas e, muitas das vezes, na cura. Mas, no entanto, ele deixou bem claro que ele veio a este mundo realmente para nos dar salvação e vida eterna. Infelizmente, muitos deles deixaram de segui-lo porque não acreditaram nele, como diz realmente o texto da palavra de Deus, no versículo 35 do evangelista João, capítulo 6. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Portanto, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Bem-aventurados aqueles que realmente entendem que a palavra de Deus nos direciona à pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e somente realmente Ele nos dá a salvação e vida eterna. Portanto, que Deus possa estar nos abençoando, que Deus possa estar completando no seu coração a sua palavra e que possamos entender que precisamos viver uma vida tão somente de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Amém? Portanto, meus irmãos, que Deus complete no seu coração a sua palavra. Que Deus possa falar profundamente ao seu coração. E que a cada dia nós possamos ser servos fiéis e úteis na sua causa. E que possamos seguir os seus mandamentos e obedecer a sua voz. E um dos mandamentos principais que ele deixa para cada um de nós é que venhamos realmente a pregar o Evangelho. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Tenha certeza que diante de você sempre tem alguém próximo, na família, na vizinhança, em casa, no trabalho, na faculdade, e precisa realmente ouvir a voz de Deus através de você. Portanto, seja esse veículo. Dê continuidade realmente àquilo que realmente Deus quer para cada um de nós, e é levar o reino de Deus à vida desses que ainda não foram alcançados pela sua graça. Portanto,
Que Deus continue falando ao seu coração, que possamos nessa oportunidade ter aprendido um pouquinho mais da sua palavra e entendermos que somos salvos em Jesus Cristo para tão somente fazer a sua vontade. Amém? Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a vida da igreja, cada família aqui representada. Deus abençoe a vida do pastor Marcos, dando saúde e força. Que Deus realmente abençoe a todos nós. A régua está subindo, né?